Eu vou te contar um segredo que a maioria das pessoas não sabe, mas que pode mudar a sua vida. Acredite ou não, o fracasso é a melhor coisa que pode te acontecer. Sim, você ouviu direito. O que a sociedade te ensina sobre sucesso é, na verdade, a sua maior prisão. Mas e se eu te dissesse que a chave para a verdadeira vitória está em aceitar a derrota? Fique comigo nos próximos segundos, porque eu vou te dar a fórmula para transformar a sua vida e te mostrar como isso era a força motriz dos maiores guerreiros que já existiram, os Vikings. Se prepare para uma viagem no tempo, onde a fé e a superação se unem em uma história que vai te inspirar como nenhuma outra. Este é o canal Contos Inspirados nos Salmos, e a história que você está prestes a ouvir, embora inspirada em textos sagrados, é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com eventos reais é mera coincidência, e lembre-se, este conteúdo foi criado com a ajuda de inteligência artificial sob supervisão humana para garantir a mais alta qualidade. No coração de uma terra gelada, onde o vento cortava a pele como uma lâmina de obsidiana, vivia Ragnar, um guerreiro que apesar de sua força descomunal havia se esquecido de como acreditar em si mesmo. Sua vila outrora próspera, agora era apenas um eco de seu passado glorioso castigada por invernos implacáveis e saques de clãs rivais. Ragnar, o líder, sentia o peso da responsabilidade esmagando, mas a sua fé, tão sólida quanto as montanhas que cercavam seu lar, não era inabalável. Uma série de derrotas tinha transformado a sua confiança em um castelo de areia que desmoronava a cada nova onda de desespero. Suas mãos que já haviam segurado o machado com a força de um urso, agora tremiam ao menor sinal de perigo. A comunidade que antes o via como um herói, agora sussurrava sobre a sua inabilidade e falta de sorte. Histórias inspiradoras de vitórias passadas pareciam contos de fadas distantes e a esperança era uma chama bruxuleante prestes a se apagar na escuridão. Ragnar, para todos os efeitos, estava preso em uma armadilha, uma prisão invisível de autodúvida e desesperança. Ele caminhava pela aldeia com os olhos no chão, evitando os olhares de desapontamento de seu povo. A verdade é que ele estava se afogando na amargura e o gosto salgado das lágrimas era o único consolo que lhe restava. Mas no fundo uma pequena voz insistia em lembrá-lo do que ele já fora, de uma época em que o mar era seu aliado e as tempestades, meros desafios a serem superados. A situação de Ragnar era como a de um navio à deriva em um mar revolto, sem vela ou leme. Ele via a sua tripulação, seu povo olhando para ele com olhos que imploravam por um milagre, mas ele não sabia de onde viria a força para realizá-lo. O gelo do medo havia se infiltrado em seus ossos, tornando-os frágeis e incapazes de sustentar o peso de sua responsabilidade. Uma noite, enquanto o uivo do vento ecoava pela cabana, ele se lembrou da história de seu avô, que enfrentou um dragão marinho e sobreviveu. Seu avô dizia que o maior inimigo de um guerreiro não está do lado de fora, mas dentro de si mesmo, e que a verdadeira vitória começa quando você derrota o monstro que vive na sua própria mente. Essa memória, como uma faísca em meio à escuridão, reacendeu uma pequena luz de esperança em seu peito. Ele precisava de algo para se agarrar, algo que o fizesse acreditar em si mesmo novamente. As mensagens motivacionais de seus antepassados eram agora o único bálsamo para sua alma ferida. Ragnar sabia que a única maneira de se levantar era enfrentar a sua própria fraqueza. Ele decidiu então partir em uma jornada solitária, uma jornada de introspecção e de busca por redenção. Sua esposa, Ayla, uma mulher de fibra e sabedoria, o observava em silêncio, sabendo que ele precisava encontrar seu próprio caminho. Ela o abraçou com a força de quem abraça uma montanha, sabendo que ele voltaria diferente. Ragnar se despediu de seu filho, Bjorn, com um olhar que prometia que o pai que ele conhecera um dia retornaria. Ele sentiu o peso da expectativa, mas, pela primeira vez em muito tempo, não era um peso que o oprimia, mas sim um impulso, uma razão para seguir em frente. A jornada seria perigosa e os contos de superação e fé que ele tanto admirava em outros agora precisavam se tornar a sua própria realidade. Ele precisava provar a si mesmo e a mais ninguém que ele ainda era o guerreiro que sempre foi. O caminho de Ragnar era coberto por neve e gelo, mas ele não sentia o frio. Ele estava em uma busca desesperada por respostas, por um sinal, por qualquer coisa que pudesse reacender a chama da vitória em seu coração. Ele caminhou por dias com a garganta seca e os pés em carne viva, mas a sua determinação era mais forte do que a dor. Se lembrou de seu pai que dizia que a adversidade não é um fardo, mas um forjador de almas. Quanto mais difícil a jornada, mais forte o espírito se torna. Essa reflexão positiva o impulsionou a continuar, mesmo quando o cansaço ameaçava derrubá-lo. Percebeu que por mais que as circunstâncias externas o tivessem abatido, a sua maior derrota havia sido se entregar ao desânimo. E naquele momento ele se prometeu que não faria mais isso. No auge de sua exaustão, encontrou uma caverna, um refúgio do vento cortante. Lá, ele acendeu uma fogueira, se sentou em silêncio,
Fechou os olhos e em sua mente se viu novamente no campo de batalha, mas desta vez ele não estava lutando contra um inimigo externo e sim contra sua própria mente. Ele visualizou as suas fraquezas, os seus medos, as suas dúvidas, e uma a uma, ele as derrotou, como se estivesse decepando a cabeça de serpentes. No meio da escuridão, ele encontrou a sua luz, e no silêncio da noite, ele ouviu a voz de sua própria alma, gritando por redenção. Ele sabia que a jornada estava apenas começando, mas a mais importante das batalhas já havia sido vencida. O futuro estava incerto, mas a esperança agora era sua bússola, e a fé, a sua arma mais poderosa. Ragnar passou semanas meditando, não apenas sobre as suas falhas, mas sobre a essência de sua própria existência. Ele percebeu que a sua força não residia apenas em seus músculos, mas na resiliência de sua alma. Ele se sentia como a prata sendo purificada pelo fogo, um processo doloroso, mas que resultava em algo mais puro e mais forte. Assim como o Salmo 66 diz, pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos purificaste como se purifica a prata. Essa era a sua prova de fogo. Ele se lembrou de como, em batalhas passadas, o perigo tornava mais astuto e mais focado. Ele se deu conta de que o desespero de sua vila não era um sinal de seu fracasso, mas uma oportunidade para ele se reinventar, para se tornar um líder melhor, um homem mais sábio. Ele percebeu que as mensagens motivacionais que tanto tentava encontrar nos outros estavam dentro dele o tempo todo, apenas precisavam ser despertadas. A sua mente, antes turva, agora era como um lago calmo, refletindo as estrelas. Ele começou a treinar novamente, mas desta vez, não era um treino de força bruta, mas de agilidade e estratégia. Ele usava as rochas como adversários, o vento como um parceiro de treino, e o rio congelado como um espelho de sua alma. Ele deslizava sobre o gelo com a leveza de um predador, e escalava as montanhas com a determinação de quem busca o topo do mundo. Ele aprendeu a escutar a natureza, a entender os seus sinais e a usá-los a seu favor. Ele via sua vida como uma sequência de contos de superação e fé, e cada obstáculo era apenas um novo capítulo. As suas reflexões positivas o levaram a um novo patamar de autoconhecimento. Ele se tornou um com o ambiente, e o gelo, o vento e a neve já não eram mais seus inimigos, mas sim seus aliados. A sua jornada, que começou como uma fuga, agora era uma busca por conhecimento. Em um momento de meditação profunda, ele se lembrou de uma antiga lenda de seu povo, sobre um guerreiro que, para conquistar o seu lugar em Valhalla, teve que caminhar sobre o fogo e a água, sem se queimar ou se afogar. Essa história, que antes parecia uma metáfora distante, agora ressoava em seu coração como a mais pura das verdades. Ele havia passado pelo fogo do fracasso e pela água da tristeza, e agora, ele estava pronto para renascer. As cicatrizes de suas batalhas passadas eram, para ele, marcas de sua jornada e de sua perseverança. Elas não eram sinais de derrota, mas sim de que ele havia lutado e sobrevivido. Ele sabia que o seu povo precisava de um líder que compreendesse a dor, que tivesse passado pelo sofrimento e que, ainda assim, tivesse a força para se levantar. Ragnar percebeu que a sua jornada não era apenas sobre ele. Era sobre a sua comunidade. Era sobre a sua família. Ele precisava de uma história para contar a eles, uma história que pudesse inspirar a sua esperança e que pudesse reacender a chama da fé em seus corações. Ele sabia que a vitória externa só seria possível se a vitória interna fosse conquistada primeiro. Ele precisava ser o exemplo, a prova viva de que, não importa o quão difícil seja a jornada, a força para superá-la sempre estará dentro de você. Eram contos de fé e esperança que ele precisava para si e para seu povo. Ele se sentiu como um guerreiro forjado em fogo, pronto para o seu próximo desafio. Com o coração renovado e a mente clara, ele se preparou para o retorno. Ele não era mais o mesmo homem que havia partido. Ele era mais sábio, mais forte e mais determinado. Ele havia encontrado o seu propósito, a sua razão de ser. A sua alma estava cheia de uma nova energia, uma energia que ele estava pronto para compartilhar com seu povo. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas ele não tinha mais medo. Ele sabia que, não importa o que acontecesse, ele estaria pronto para enfrentar. Ele havia se tornado a própria encarnação de uma mensagem motivacional. O retorno de Ragnar à sua aldeia foi um evento digno de lendas. Ele não chegou em um navio de guerra com gritos de vitória, mas sim sozinho, a pé, com o olhar tranquilo de quem havia encontrado a paz interior. Sua esposa, Ayla, foi a primeira a vê-lo e, ao olhar para seus olhos, ela soube que ele havia voltado. Mas não o mesmo homem que partirá, e sim um líder renascido. A notícia de seu retorno se espalhou como um incêndio na floresta, e em pouco tempo, a aldeia inteira estava reunida para saudá-lo. Ragnar subiu em uma rocha e, com uma voz firme e clara, ele começou a contar a sua história. Ele não escondeu suas falhas,
suas dúvidas ou seus medos. Ele falou abertamente sobre a sua jornada, sobre como o fracasso o havia levado à introspecção e sobre como a sua maior batalha havia sido contra si mesmo. Ele disse que o maior poder de um guerreiro não está em sua força, mas em sua capacidade de se levantar após a queda. Suas palavras eram como uma brisa suave que se transformava em um vendaval, reacendendo a esperança em todos os corações. Eram verdadeiros contos de superação e fé. Ragnar disse que o seu povo estava sendo purificado, assim como a prata, e que eles precisavam ter fé na jornada. Ele disse que as mensagens motivacionais não são apenas palavras, mas atitudes, e que eles precisavam ser o exemplo uns dos outros. Ele os encorajou a enxergar as adversidades como oportunidades para crescer, e a se unirem como uma só família. Ele disse que o inimigo não era o outro clã, mas sim a sua própria falta de esperança. E que a verdadeira vitória não seria uma batalha sangrenta, mas sim a união de todos, a reconstrução da aldeia e a prosperidade de sua comunidade. Suas palavras eram como um bálsamo para as almas feridas de seu povo. Ele não estava mais pedindo que eles o seguissem, ele estava inspirando-os a liderar suas próprias vidas com fé e coragem. Eram histórias de fé e esperança que ele estava transmitindo, e não apenas uma história, mas um chamado à ação. Inspirados por suas palavras, o povo de Ragnar começou a reconstruir. Homens e mulheres, velhos e jovens, todos se uniram em um esforço de comunidade que não se via há anos. Eles trabalharam em conjunto, com a força de quem tem um propósito, e a aldeia, que antes era uma sombra de seu passado, começou a florescer novamente. A cada nova parede que se levantava, a cada nova colheita que crescia, a fé do povo de Ragnar aumentava. E ele, o líder que havia duvidado de si mesmo, agora era o símbolo de sua força e de sua resiliência. Ele se sentia como um pai vendo seus filhos crescerem fortes e independentes. Sua jornada interior havia transformado não apenas a si mesmo, mas a todos ao seu redor. A notícia da prosperidade da aldeia de Ragnar se espalhou, e o clã que os atacava, o clã dos Lobos Cinzentos, ficou intrigado. Eles enviaram emissários para ver com os próprios olhos o que estava acontecendo. E quando chegaram, eles não viram um povo abatido, mas sim um povo forte, feliz e unido. O líder dos Lobos Cinzentos, um guerreiro chamado Fenrir, se aproximou de Ragnar. Ele não veio com a intenção de lutar, mas sim de entender a fonte de sua força. Ragnar, com a sua nova sabedoria, o recebeu com um sorriso e lhe ofereceu um banquete. Ele contou a Fenrir a sua história, sobre como a derrota o havia transformado e como a sua maior vitória havia sido a sua própria alma. Fenrir, surpreso, percebeu que a verdadeira força de Ragnar não estava em seus músculos, mas em sua fé inabalável. Fenrir e Ragnar, que antes eram inimigos, se tornaram aliados. Eles uniram suas forças e criaram uma aliança, trazendo a paz e a prosperidade para toda a região. A história de Ragnar se tornou uma lenda, um conto de superação e fé que foi contado por gerações. A aldeia que antes era uma sombra, se tornou um farol de esperança. E tudo isso, porque um homem, em seu momento mais sombrio, decidiu que, em vez de se render, ele iria se levantar. Ele acreditou em si mesmo, e no processo, inspirou um povo inteiro a acreditar também. Essa história, embora seja um conto, carrega uma verdade profunda. A maior batalha que você vai enfrentar na sua vida não é contra as circunstâncias, mas contra a sua própria mente. Quantas vezes você se deixou abater pelo medo, pela dúvida ou pelo fracasso? Quantas vezes você desistiu de um sonho porque alguém te disse que não era possível? Lembre-se da história de Ragnar. Ele não se tornou um líder vitorioso porque era o mais forte ou o mais sortudo, mas porque ele escolheu transformar a sua derrota em uma oportunidade para crescer. Ele escolheu acreditar em si mesmo, mesmo quando ninguém mais acreditava. E no processo, ele não apenas salvou a si mesmo, mas a toda a sua comunidade. O que você faria se transformasse as suas derrotas em vitórias? Que tipo de vida você poderia construir se, em vez de fugir dos seus medos, você os enfrentasse? A verdadeira vitória não é a ausência de luta, mas a resiliência para continuar lutando. E essa força, essa esperança, essa fé, já está dentro de você. É a sua escolha usá-la. Se você gostou desta reflexão positiva e quer mais histórias inspiradoras como essa, inscreva-se no canal Contos Inspirados nos Salmos e ative o sininho de notificações. E lembre-se, os fatos narrados não são reais, e qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, ainda que usamos inteligência artificial na produção do vídeo com monitoramento humano para garantir a qualidade.